Com um mês de atraso, o Hospital de Campanha de Águas Lindas é inaugurado com capacidade para 200 leitos. Já aqui no DF, o Tribunal de Contas cobra explicações da Secretaria de Saúde e do IGES sobre suposto desvio de equipamentos. Em Ceilândia, posto de saúde funciona com extintores de incêndio vencidos. E de olho nas irregularidades, quase 23 mil lojas foram fechadas por não cumprirem as medidas sanitárias obrigatórias. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa o programa desta sexta-feira com uma boa notícia, mesmo com atraso. Moradores do entorno do DF estão recebendo o Hospital de Campanha de Águas Lindas, que começou a funcionar hoje, com 60 leitos já disponíveis. O atendimento vai ser exclusivo para pacientes com coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro chegou de helicóptero no Hospital de Campanha Águas Lindas. Acompanhado de ministros do governo e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Bolsonaro inaugurou o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de inaugurar esse hospital. E no fundo do coração, a gente torce para que pouca gente venha para cá, que é sinal que ele não precisa de atendimento. O hospital tem capacidade para atender até 200 pessoas com coronavírus, mas neste primeiro momento só serão disponibilizados 60 leitos, sendo 50 de enfermaria e 10 UTI. Hoje a demanda existente na nossa região é para essa situação de 60 enfermarias, de 60 enfermarias e também 20 leitos de suporte avançado UTI. Então, gradativamente, de acordo com o que for aparecendo a demanda, vai sendo aumentado até chegar, pode-se chegar até 200 leitos de enfermaria ou pode-se chegar até 200 leitos de suporte avançado UTI. Os primeiros pacientes já devem ser transferidos para o Hospital de Campanha na tarde desta sexta-feira. Nós estamos aguardando a desinfecção pela visita que nós fizemos, por parte, que foi só parte que a gente visitou, então logo a gente vai fazer a transferência dos pacientes de Águas Lindas, que já está internado no Hospital Bom Jesus, para cá, e assim também dos outros municípios. A obra custou cerca de 10 milhões de reais. A unidade hospitalar vai atender moradores do entorno do Distrito Federal, uma população de mais de 1.200.000 pessoas. Olha, está chegando a 12.923 casos o número de coronavírus aqui na capital federal, com 196 mortes. Entre os pacientes, 73 mil em estado grave e 6.916 recuperados. A gente sempre traz esse número que traz esperança. Sabe o que traz esperança? O caso do aposentado Ângelo José de Oliveira, de 92 anos. Depois de 19 dias na UTI, em um hospital particular, o idoso está curado. E a história de superação, olha que beleza, aí, foi divulgada na noite passada, com muita emoção, aplausos, alegria. Ele foi recepcionado pelos colaboradores da unidade que fica lá no Lago Sul, que também são guerreiros, aí, estão na linha de frente de combate ao coronavírus. E tomara que inspire muita gente pela essa luta que a gente tem pela frente. O idoso que tem comorbidade, como doenças renais e pulmonares, agora finalmente já pode descansar em casa, em uma área isolada. E olha, em Ceilândia, postos de saúde estão funcionando com extintores de incêndio vencidos. Um deles não é recarregado, sabe há quanto tempo? 5 anos. Quem vai explicar para a gente é o Adriano Oliveira, que está na Rádio Band News FM, avaliando e apurando essa informação. Conta pra gente, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Orengo, boa tarde a todos. E o problema é que, como você disse, um não é recarregado há 5 anos e o outro desde 2017. Então, estamos falando aí de 3 anos. Nas imagens, inclusive enviadas por um morador do PSUL, aparece nitidamente a questão do mês de validade dos equipamentos. O equipamento da Unidade Básica de Saúde número 9 está vencido desde julho de 2017. Do posto número 6 está vencido desde fevereiro de 2015. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os extintores são usados para o princípio de incêndio e, caso esteja vencido ou sem manutenção, não tem como realizar o trabalho de contenção do fogo. Em janeiro desse ano, a nossa equipe chegou, inclusive, a questionar a Secretaria de Saúde sobre esses extintores vencidos. E na época, o processo de troca estava ainda em contratação, inclusive os novos brigadistas estariam sendo contratados. Essa foi a justificativa dada pela Secretaria de Saúde. Obviamente que a nossa equipe foi cobrar de novo para saber a situação de por que esses extintores de incêndio continuam vencidos e até agora nada foi feito. E a resposta foi a seguinte, Orengo. Dessa vez, nos informaram que
uma empresa contratada para fazer a manutenção de 867 extintores e também fazer a compra de mais 760, ou seja, o processo ainda está apenas no início e resta esperar. Enquanto isso, o cidadão fica à mercê se a gente torce para que não ocorra nenhum tipo de problema, mas se acontece algum problema, os extintores vencidos não vão dar conta, Orengo. E a gente não esquece, vão continuar cobrando, aproveitando, Adriano, como é que está agora aquele dado que você sempre atualiza aqui sobre os leitos de UTI. Como é que está aquela taxa de internação? Atualizei agora os dados, ele continua o mesmo que informávamos no Band News Gente Brasília hoje pela manhã, 51,24% dos leitos ocupados, um pouquinho mais, né, de 50%, como falávamos ontem no Band Cidade. É um dado que preocupa, claro, a todos, mas a gente segue monitorando e informando para você. E preocupa porque o Ministério da Saúde recomenda que não se flexibilize medidas se esse dado tiver mais de 50%, como está agora. O Adriano vai continuar de olho lá na Band News FM. Olha, de olho também nas irregularidades. Quase 23 mil comércios foram fechados por não cumprirem as medidas sanitárias obrigatórias. 300 mil vistorias foram realizadas depois que o GDF começou a lançar e a liberar parte da cadeia produtiva da capital. Em Samambaia, os clientes aguardavam na frente de um supermercado para fazer as compras. A aglomeração e a falta do uso de máscaras por parte de algumas pessoas mostravam que as recomendações para evitar o contágio da Covid-19 não eram uma das prioridades do dia. Santa Maria, 9 horas da noite dessa quinta-feira. A cena se repete. Pessoas sem proteção facial e cliente bem perto um do outro. São essas percepções equivocadas da flexibilização da quarentena que o GDF tenta combater. Com o apoio de 10 órgãos, a Secretaria DF Legal coordena uma força-tarefa de fiscalização. Mas a população pode ajudar na fiscalização. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 162. Esse já era o número da ouvidoria, mas agora foi criado um tópico exclusivo para assuntos relacionados ao coronavírus. As denúncias podem ser anônimas e ajudam a descobrir se as empresas estão cumprindo as medidas sanitárias previstas em decreto. Pelas contas da DF Legal, a fiscalização resultou no fechamento compulsório de quase 23 mil empresas. O balanço das últimas ações também resultou em 1.000 interdições temporárias. No início desta semana, o governador Ibanez Rocha gravou um vídeo falando sobre as últimas fiscalizações. Fez um alerta aos comerciantes para que cumpram as regras de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias. Naqueles casos em que houver resistência ao cumprimento das regras já estabelecidas, haverá sim, contra a nossa vontade, a aplicação de multas e até o fechamento de estabelecimentos. O Tribunal de Contas cobra explicações da Secretaria de Saúde e do IGES-DF sobre a compra de 300 respiradores. A decisão veio depois de uma operação da Polícia Civil que investiga desvio de equipamentos durante a pandemia do coronavírus. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu um prazo de 5 dias para que a Secretaria de Saúde e o IGES-DF apresentem explicações sobre a aquisição de 300 respiradores para tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo a ação, há ausência de informações sobre a compra dos aparelhos. Esse pedido de explicações do Tribunal de Contas surgiu logo depois de uma operação da Polícia Civil que resultou no cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão na última quarta-feira. Os investigadores apuram o desvio de respiradores e outros equipamentos da Secretaria de Saúde por uma organização criminosa liderada pelo médico da rede pública Fabiano Duarte Dutra. O servidor-alvo da investigação é ligado a uma das diretorias do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, que administra hospitais e unidades de pronto atendimento da capital, e já foi preso em outra operação que apurava a existência de uma suposta máfia das próteses. A Secretaria e o IGES disseram por meio de nota que ainda não receberam a notificação. Aproveitaram para informar que não houve compra e que o processo que estava em andamento foi encerrado, pois todas as propostas foram reprovadas. Uma expectativa aqui em Brasília sobre o julgamento importante no Tribunal Superior Eleitoral, marcado para a semana que vem. Quem vai trazer todos os detalhes é o João Pedro Melo, que vai aparecer para a gente aqui lá no Palácio do Planalto, de olho. O que vai ser julgado no TSE na semana que vem, hein, João Pedro? Boa tarde. Oi, Orengo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para a semana que vem o julgamento que pode aí cassar o mandato da chapa
de Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão. Isso por quê? Porque eles estão aí sendo analisados por um possível ataque a um grupo na internet. O grupo chamava Mulheres Unidas contra Bolsonaro e após um ataque de hackers, esse grupo se mudou, o nome desse grupo mudou para Mulheres com Bolsonaro. Então agora essa situação vai entrar em análise no Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa é de que pode ter ocorrido um abuso eleitoral e por isso estão sendo pedidos as cassações dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e também do vice Hamilton Mourão. Esse grupo tem mais de 2 milhões de usuárias e a época que isso aconteceu, o presidente Jair Bolsonaro tirou o print da tela e agradeceu nas próprias redes sociais o apoio dessas mulheres. Então, por isso, eles foram denunciados por essa questão. O vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, apresentou um parecer no ano passado em que diz que não existem comprovações de que o presidente ou de que Hamilton Mourão tenham participado dessa situação ou tinham ligação com esse ataque. Esse julgamento, então, teve início. O primeiro voto foi do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Og Fernandes. E ele também aí destacou a improcedência dessas ações que estão também ligadas às fake news. E por falar nas fake news, o Senado Federal julga na semana que vem, ou analisa na semana que vem, um projeto relacionado a esse tema. Pode aprovar uma lei relacionada às fake news. E esse é o assunto do comentário de Cláudio Humberto. O problema desse projeto de lei contra fake news é que ele flerta descaradamente com uma iniciativa autoritária no sentido de restringir direitos fundamentais do cidadão, principalmente a liberdade de expressão, na qual está incluída a liberdade de imprensa. Há anos a gente assiste esse movimento de parlamentares, de alguma maneira, tentando aprovar uma legislação que intimide as pessoas, que intimide jornalistas a denunciá-los, a criticá-los. Eles querem pintar e bordar sem serem denunciados pelos malfeitos, pelas patifarias que eventualmente cometam. É nisso e é disso que se trata o projeto de lei das fake news. É preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque afinal de contas, esses políticos mentem profissionalmente. Eles mentem para ser eleitos, ou distratando os adversários, ou fazendo promessas que eles sabem não serão cumpridas. Profissionais da mentira não podem absolutamente dar lições ao povo brasileiro do que é falso e do que é verdadeiro. No próximo bloco, a Polícia Civil do Distrito Federal renovou o estoque de armas da marca ao custo de 12 milhões de reais. Não saia daí, a gente está voltando já. A Polícia Civil do Distrito Federal comprou 5 mil kits de armas e o novo armamento vai substituir as da marca Taurus, que, de acordo com as denúncias da corporação, apresentavam risco, inclusive de disparos acidentais no caso de queda ao chão. As informações estão chegando ao vivo com a Thalita Almeida, até porque essa é uma reclamação antiga aí da corporação, né, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, são 5 mil kits, de armas da marca Glock, substituindo a marca Taurus. Como você lembrou bem, a gente até falava sobre esse assunto há alguns anos, já que também era uma reclamação da Polícia Militar, que na época pediu aí o recolhimento de 10.438 pistolas dessa marca, e os militares afirmam justamente isso, que quando as armas caem, correm risco de disparo. Tivemos 2 casos aqui em Brasília, um em 2005, quando um agente deixou uma arma cair, a arma disparou, acertando a orelha do agente, e em um outro caso, numa área comercial na Asa Norte, a arma caiu, disparou também, mas por sorte não atingiu ninguém. Então, tomando como base, o Ministério Público aqui do Distrito Federal pediu o pagamento de mais de 11 milhões de reais à empresa Taurus, por dano moral, e recomendou também o recolhimento do armamento que foi adquirido pela polícia ainda em 2014. Então, agora, 5 mil kits vão substituir todas essas armas, e a gente tem uma resposta também da empresa, da fabricante, da Taurus. Vou ler aqui um trechinho da nota que diz o seguinte: a empresa nega as acusações e afirma que os laudos técnicos juntados à ação civil pública evidenciam que as armas têm controle de segurança, por exemplo, são dotadas de sistema de segurança e funcionam de modo adequado, de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Mas mesmo assim, houve esse recolhimento. Então, a Polícia Militar já havia trocado e agora a Polícia Civil do Distrito Federal também faz essa substituição. Orengo. Valeu, Thalita Almeida, trazendo informações importantes aqui para o Band Cidade. E olha, um acidente entre um ônibus e um caminhão do Balão do Colorado deixou feridos e complicou o trânsito nesta manhã. Segundo informações preliminares, o motorista do caminhão foi fechado e, inclusive, teve que frear bruscamente. Depois, o ônibus com 33 passageiros que vinha atrás não teve tempo de parar
e bateu na carreta. 7 pessoas foram atendidas e depois foram levadas para hospitais de Planaltina e Sobradinho. O motorista do ônibus, o caso mais grave, sofreu ferimentos no abdômen. Das 3 faixas da pista, uma precisou ser interditada para os atendimentos. A gente continua acompanhando esse caso, a pista foi liberada por volta das 10 horas. Olha, mensagens de ódio estão se tornando cada vez mais comuns nas redes sociais. E desta vez, os alvos são os participantes de uma manifestação marcada para o próximo domingo. No dia 7 de julho, Brasília vai receber uma manifestação do grupo chamado Antifas, que se denomina Contra o Fascismo. Só que a marcação do ato tem gerado um clima tenso nas redes sociais, com mensagens de ódio e ameaças de agressões. Em uma das publicações, esse homem escreve: "Estamos esperando esses Antifas virem para Brasília. Eu e uns amiguinhos estamos ansiosos." As ameaças seguem nos comentários. Esse aqui escreve: "Quebra no pau, fi. Penso do mesmo jeito." Esse outro continua: "Manda aqueles vagabundos virem manifestar em BSB, ou vontade." As mensagens de apoio a agressões seguem. Em tempo, me chama. Tem uma galera anti-antifas para ajudar. Com certeza, sensei, pra cima desses canalhas. É pau, fi. Diante da repercussão negativa, um dos autores das mensagens afirmou que nunca fez apologia à violência e que vai à passeata de forma pacífica. No início da semana, um servidor da Polícia Federal e estudante de Direito da Universidade de Brasília publicou em uma rede social mensagens de ódio. Ele colocou: "Eu vou de carro para passar por cima de quem restringir minha liberdade." A Polícia Federal confirmou que o homem pertence ao quadro de servidores e as imagens estão sendo encaminhadas aos setores de controle para análise de conduta. A Secretaria de Segurança Pública informou que ainda não foi definido como vai funcionar o plano de segurança para a manifestação. A expectativa é que isso só ocorra nas vésperas do protesto. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não recebeu denúncias sobre o caso, mas está atenta e tomará medidas para apurar e coibir esse tipo de manifestação. A Polícia Militar garantiu que está apta para atuar em qualquer atividade de manifestação, de acordo com o planejamento elaborado. Olha que legal essa iniciativa. Uma escola da Asa Sul está arrecadando produtos de higiene pessoal que vão ser doados para um lar de idosos. Fraldas, shampoos, cremes e sabonetes, tudo relacionado à higiene pessoal, está sendo recebido pela escola, pela equipe do colégio. Os produtos arrecadados vão ser doados para o Lar dos Velhinhos Francisco de Assis, no Parkway. E para doar é bem fácil. Até às 4 horas da tarde de hoje, os itens podem ser entregues na unidade do La Salle, que fica na 906 Sul. Você nem precisa, aliás, sair do carro para fazer essa doação. É bem fácil. Mudando um pouco de assunto, falar aqui de live como alternativa de diversão em tempos de pandemia. Nós temos aqui uma dica para você, então confira aí o convite do grupo Nossa Arte, que faz especialmente para você aqui do Band Cidade. Alô, galera da Band! Nós somos o grupo Nossa Arte. Estamos aqui para convidar vocês para acompanhar nossa live dia 6 de junho, a partir das 16 horas. Vai ser a transmissão lá no YouTube, no canal oficial do grupo Nossa Arte. Então você que não se inscreveu, se inscreva, vem acompanhar nossa live e curtir o nosso sábado com o melhor do samba e pagode de Brasília. Vou me chamar, eu estou aqui, vem pra cá. Vou me chamar, eu estou aqui. E no próximo bloco, o governo federal anuncia que pretende pagar mais 2 parcelas do auxílio emergencial. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Depois de 2 meses e meio fechados, a reabertura dos parques animou atletas e amantes do esporte que já não viam a hora de voltar a praticar atividades físicas ao ar livre. Mas é preciso pegar leve, é hora de desenferrujar. Então acompanhe as dicas do personal trainer Lucas Alves. Confira aí. Oi gente, meu nome é Lucas Alves e hoje eu estou aqui no Parque de Águas Claras, que já está aberto. Então hoje eu vou ensinar vocês a aquecer as articulações do corpo, desde lá embaixo até aqui em cima. Então, para começar, a gente vai fazer o aquecimento da articulação do tornozelo, girando para um lado e girando para o outro. No joelho, a gente vai fazer a flexão e a extensão, lembrando que a gente vai fazer as 2 pernas, então a gente vai fazer umas 10 repetições mais ou menos para cada um. Terminando, a gente vai para o quadril, rotacionando para um lado e para o outro. E como o quadril é uma articulação muito importante, a gente também vai fazer um outro para o quadril, girando o tronco todo lá atrás e todo lá na frente.
Mesmo que você venha só dar uma corrida, é importante que você rotacione os ombros e aqueça as articulações dos ombros também. Assim como é muito importante que você aqueça o pescoço. Com isso você vai ter um aquecimento mais completo para poder fazer o seu treino. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver vocês de novo na semana que vem e é a hora de fazer atividade física, mas com responsabilidade. E para evitar aglomerações, os concursos públicos previstos para esse período foram suspensos ou adiados. E mesmo nesse cenário de incerteza, muitos concurseiros optaram por manter a rotina de estudos e as inscrições também continuam. O concurso do DPEM é um dos certames que estão abertos, mas só até hoje. Há 8 meses, a Caroline saiu do emprego onde atuava como fisioterapeuta para se dedicar exclusivamente à preparação para concurso público. Mas no meio disso tudo veio a pandemia e a rotina de estudo foi completamente afetada. Mudou bastante, porque antes eu tinha abandonado o trabalho para poder estudar. Larguei o trabalho para poder só me dedicar. A minha filha ficava integral. Então, com esse cenário de creche fechada, colégio fechado, comércio fechado, eu me vi num cenário que eu tinha que me dedicar 100% aos cuidados dela. A Mariana também sofreu esse impacto. Ela que ia fazer um concurso para a Procuradoria-Geral do DF diz que o adiamento da prova tem tanto um lado bom quanto ruim. A gente tenta ver o copo meio cheio, que foi, agora nós temos mais tempo para estudar, porque o edital, acho que ainda mais hoje em dia, são editais muito extensos, e sempre dá aquela sensação de, ai meu Deus, eu não vou conseguir terminar. Então, a gente teve essa margem maior de tempo mesmo para poder estudar, mas a suspensão também vem com certa ansiedade de quando que vai ser, como que vai ser. Mas ela tem se esforçado para manter o foco nos concursos na área jurídica. Além do estudo, ela também cuida do emocional, que deve estar equilibrado para um aprendizado de qualidade. Eu acho que é um período que ele necessariamente envolve muita tensão. E com a quarentena isso tem ficado mais exacerbado. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que entender os nossos limites. Não adianta você ficar estudando madrugada adentro se no outro dia você não vai render, se você vai estar exausto, se você vai estar irritadíssimo. Inclusive, assim, a matéria não vai nem entrar da mesma forma. Os cursinhos também sentiram as mudanças causadas pela pandemia do coronavírus. O Gabriel diz que muitas pessoas que antes tinham uma certa resistência ao ensino à distância tiveram que se render ao mundo virtual. As escolas presenciais estão fechadas, né? E muitas pessoas sem conseguir estudar, que antes não eram adeptas ao mundo de educação online e agora estão buscando como uma opção. E percebemos que várias pessoas vieram nos procurar para estudar, para continuar esse projeto de estudos. E quem espera que os cursinhos informem quando e de que forma os concursos vão voltar, pode esquecer. São perguntas ainda sem respostas. É difícil dizer com precisão. O que nós acreditamos é que os concursos vão precisar ser retomados por uma questão de atendimento ao público, talvez com adaptações, talvez com restrições. Acho que o mundo e o Brasil vai precisar se adaptar por um tempo até que haja uma solução definitiva, e isso inclui também os concursos. O assunto agora é auxílio emergencial. O governo federal anunciou que pretende pagar mais 2 parcelas do benefício nos próximos meses. O auxílio beneficiou cerca de 38 milhões de trabalhadores informais. Já sobre os últimos lotes do auxílio emergencial, o comentário é de Cláudio Humberto. O Tribunal de Contas da União realizou um levantamento mostrando um resultado constrangedor, vergonhoso para cada um de nós brasileiros. O levantamento indicou que mais de 8 milhões e 100 mil pessoas neste país se cadastraram, conseguiram enganar o governo para receber o auxílio emergencial de R$ 600, que foi criado e instituído exatamente para ajudar quem mais precisa, pessoas pobres, desempregadas, trabalhadores autônomos, gente que precisava colocar comida sobre a mesa. Apesar disso, 8 milhões e 100 mil oportunistas, gente que aplicou o golpe do João sem braço, do se colar colou, para meter a mão irregularmente no dinheiro que não lhe pertence. É vergonhoso que tenhamos gente assim entre nós. E muitos deles, não todos, estão entre aqueles que criticam tanto a corrupção no Brasil, que criticam tanto a corrupção endêmica que há neste país, etc., etc., a corrupção dos políticos. A corrupção começa com eles. O Bom Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Bom fim de semana. Tchau.